Fala galerinha do mal, se você sempre se perguntou como que eu faço para gravar comparativo aqui, esse vídeo tá para você. Falou que eu vou mostrar um pouquinho dessa parte para vocês, já que tem muita gente que pergunta algumas coisas aqui nos comparativos que eu faço, né? E eu sempre tô respondendo as mesmas perguntas, por que não gravar um vídeo mostrando para vocês como que eu me organizo aqui, como que isso é feito e também como que eu me preocupo com essa qualidade? Por que não, né? Tá aqui, ó, o trabalho que vocês não veem, tudo background. Mas enfim, chega de comentar, vamos virar essa câmera aqui que eu tenho que mostrar primeiro o espaço, né? O local. Esse daqui é o meu estúdio, tá? Não vou evitar de tentar mostrar aquela bagunça ali pra vocês, porque olha só, aqui eu tenho a mesa de madeira, esse controle aqui, ele serve pra poder ativar a câmera que tá bem ali atrás, que eu já vou mostrar pra vocês. Esse daqui é um outro celular que não devia nem estar aqui, mas tá aqui, né? Fazer o quê? Enfim, aqui eu tenho as minhas luzes, lá atrás eu vou ter a câmera, essa câmera aqui que tá aqui embaixo, essa tela aqui, na verdade, é pra câmera de cima, que fica bem aqui, ó, captando os produtos quando eu faço review. A TV gigante ali atrás é pra eu poder me ver, né? Porque eu gosto dessas coisas. Afinal de contas, eu tenho que saber se eu tô bem enquadrado e se a câmera está focando, que tem sido um problema recorrente aqui no canal, hein? Não tá me sacaneando demais aí. Mas vamos lá, eu acabei de gravar aqui um comparativo da JBL Charge 5 com a JBL Pulse 5, que eu nem sei se vou postar antes ou depois desse vídeo aqui, então pode ficar um pouco confuso e não vou dar spoilers, tá? Mas basicamente eu acabei de gravar esse vídeo e ele todo gravado com o áudio aqui de cima desse microfone aqui, porque tem dois, né? Eu quase falei, desses microfones, só que esse daqui eu uso mais para backup. Ambos são da mesma marca, tá? Que é a Zoom, só que esse modelo aqui é o H1N e esse daqui é o H4N Pro. Todos os dois vão contar com esses dois microfones aqui em cima, ó, que a gente consegue usar para montar, na verdade, né, um som estéreo. Isso é, a gente tem um som saindo de uma caixa de som que tá desse lado, ele vai ser captado aqui pelo lado esquerdo ou direito, e o mesmo vai acontecer com essa outra caixa que tá aqui desse lado. Isso dá uma impressão para vocês, isso vai melhorar a qualidade, porque assim vocês sabem de onde vem o quê. Então deixa eu tirar esse microfone aqui para falar mais um pouquinho com vocês sobre como que isso é captado. Então eu vou começar aqui tirando esse espuminha para vocês verem como é que esses microfones ficam apontados, ó, desse jeito aqui. E existem duas coisas muito importantes com relação à captação de som que eu dou muito valor. A primeira é para a qualidade com a qual esse som é captado. E para isso eu já posso confirmar para vocês que ele é sempre captado em 48 Hz por 24 bits, tá? Isso é a maior qualidade que esse microfone aqui consegue captar. O arquivo fica mais ou menos pesado se você for comparar com outros arquivos sonoros. Mas o que acontece é que quando eu mando esse vídeo para edição, o Will ele tem um arranjo melhor ali, quando ele muda algumas coisas com relação ao volume, se ele quiser ou precisar consertar alguma paradinha, você tem muito mais dados, né? É basicamente o equivalente a uma foto em RAW, que não é um arquivo que a gente chama aí no Brasil de JPEG, né? Sem muita informação, e quando você vai modificar aquelas fotos que já estão em JPEG, é muito mais complicado de você conseguir recuperar alguns dados. Então isso daqui é o RAW desse microfone. Eu não sei se tem coisa que tem mais qualidade, deve ter, né? Mas enfim, aí vai ficar pra uma parada que eu não tenho como falar. Mas enfim, essa é a minha primeira parada indispensável e a segunda configuração vai ficar por conta do limitador. Isso porque tanto esse microfone aqui, como muitos outros, inclusive que eu acabei de mostrar pra vocês aqui, né, o H1N, eles têm a opção de você ativar um limitador. O que acontece quando você ativa isso? Toda vez que você tiver um som que está muito alto, ele vai automaticamente abaixar a captação para fazer com que esse som não estoure. E eu propositalmente deixo isso desligado. E aí você vai se perguntar, pô, mas por que, papai? O negócio fica aí todo estourado, não fica escroto? Fica mais ou menos escroto, mas pelo menos eu tô dando a oportunidade de vocês verem até onde a caixa de som chegou sem simular alguma coisa. Isso é, vocês não vão ter a impressão de que alguma caixa tá mais baixa do que a outra. Se ambas estão tocando em volume máximo, eu não quero correr esse risco. Porque simplesmente se eu fizer isso, se eu ativar isso, o microfone vai interpretar sons da maneira que ele quiser e ele vai limitar aquele volume ali, o que pode passar essa impressão errada para vocês justamente. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. E só para deixar aqui a informação também, esse microfone é o mesmo em qualquer review, tá? A taxa de captação dele, né? Na verdade, o ganho de captação dele, ele fica sempre ali entre 57 e 60, que é o que aparece bem aqui, ó, quando eu aperto esse botão. Não sei se dá pra ver, eu acho que dá pra ver aí, ó. Mas enfim, eu deixo ele aqui entre 57 e 60, porque se eu colocar mais, pode ser que o ganho dele fique muito, vou dizer assim, ele vai captar o som tão forte que vai ficar tudo estourado, né? Então eu cheguei aqui nesses valores entre 57 e 60, porque foi o que melhor funcionou com o passar dos vídeos desde que eu comecei a usar esse modelo. E se você tiver mais qualquer dúvida com relação ao microfone, eu já vou te pedir para deixar nos comentários bem aqui embaixo, ó, junto com o seu likezinho nesse vídeo, né? Porque, porra, se eu conseguir matar aqui a sua curiosidade, por que não você me dá uma moralzinha, né? Não custa nada. Mas vamos lá, com relação a outras coisas aqui que geralmente eu faço com caixas como, por exemplo, a Partybox 110, a Boombox 3 foi assim também, né? E com todas essas caixas que envolvem mais potência quando você liga elas na tomada. Eu nunca faço os testes, os primeiros comparativos, nem testes na tomada, porque essas caixas, cara, elas foram concebidas com o conceito de portabilidade. Então, se você tem que ficar com uma caixa ligada
ligada na tomada para você ter potência, automaticamente ela não é mais tão portátil assim para o seu uso. Então, para mim, também não faz sentido nenhum, qualquer que seja a caixa, eu colocar ela na tomada se ela tem a opção da bateria. Eu sei que tem muita gente que reclama disso, cara, mas simplesmente é assim, né? Eu prefiro fazer assim porque faz parte dos meus conceitos aqui. Eu não vou chegar para vocês vendendo uma caixa como se ela fosse super potente, se para ela ser super potente, você tem que ficar agarrado em casa, né? Com a tomada. Aí não dá, bebê. Pelo menos eu já mostro aqui o mínimo para vocês e vocês já sabem que vocês vão encontrar mais potência com essa mesma caixa se você ligar ela ali na tomadinha. Se tiver uma disponível aí no seu churrasco, ó, show de bola. E só deixando uma observação aqui, tá? Isso não me impede de fazer vídeos com a mesma caixa no futuro, mostrando ela na tomada, né? Inclusive com o meu decibelômetro ali, que eu acho que é assim que fala. Desculpa se eu estiver errando. Mas eu tenho um medidor de decibéis aqui, eu podia ter falado assim desde o início, né? Ah, meu Deus. E aí com ele eu consigo mostrar pra vocês a diferença que faz a caixa ligada e desligada, mas eu teria que fazer isso no exterior, enfim. Só pra dizer que eu não estou 100% fechado à ideia, mas o primeiro comparativo, ele é sempre fora da tomada. Uma outra pergunta que eu tenho direto aqui é com relação à equalização das caixas que eu comparo aqui. Eu simplesmente cheguei à conclusão, depois de tantos vídeos, que não tem como eu colocar as caixas numa luta 100% justa. Não vai ter como. Uma vai ser automaticamente sempre melhor do que a outra. Ou por mais que elas tenham o mesmo nível de potência, elas podem ter assinaturas de som diferentes, o que pode me fazer valorizar mais uma caixa e mais a outra, porque aí a gente já chega no campo do pessoal. O que eu gosto como equalização pode não ser necessariamente o que você gosta, o que outra pessoa gosta, enfim, por aí vai. O que eu faço é o meu melhor para deixar a batalha o mais justa possível. É certo que eu não vou conseguir 100% das vezes, mas também não dá para ficar me culpando toda vez que não der, né? Não foi, não foi. Pelo menos vocês sabem que eu tô fazendo o meu melhor para deixar a batalha o mais justa possível. E no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo curtinho aqui. Se vocês quiserem que eu responda mais outras dúvidas com relação a outros assuntos, ou por que não até esse aqui mesmo, só você deixar bem aqui nos comentários, ó, que eu vou com certeza fazer o meu melhor para poder te responder. No mais, se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas e você não conhece o meu canal, cara, só chegar junto para você ver os comparativos que eu faço aqui e também me dar a sua opinião, por que não, né? Toda opinião é bem-vinda, mas ela não é automaticamente levada em consideração, porque, sei lá, né? Vai que eu não gosto. Faz parte. Ué. No mais, eu espero poder ter deixado o meu processo um pouco mais claro pra vocês. Vou deixando aqui aquele beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Ó, beijinho chegando, ó, beijinho chegando. Que isso, hein?